E aí, meus castileias e castiletes, como vocês estão, queridos? Eu voltei com a parte 2, né? Das histórias mais bizarras, assustadoras e completamente questionáveis da minha vida inteira. Porque sim, o universo ainda me odeia e aparentemente eu sou protagonista de um filme de terror trash com pitada de comédia involuntária. Então senta, acende a luz, ou melhor, apaga. Também pega alguma coisa pra você comer, sei lá, assistindo. Pega aí alguma roupa nova, né? Porque com as histórias você vai se borrar de medo, tá bom? Mas é isso, bora pra desgraça, né, meus amores? Mas, peraí, rapidinho. Meu querido, quer dizer que você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou? Como assim? Você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou? Não me seguiu nas duas redes sociais que é o TikTok e o Instagram? Como assim, meu amor? Tá fácil? Não, não, meu querido. Eu faço aqui todos os meus vídeos são com amor, carinho e dedicação pra vocês. Porque senão eu estaria dormindo agora, mas eu faço com muito amor e carinho pra vocês. Então dê o seu jeito de curtir, comentar e compartilhar e me seguir nas duas redes sociais, que tá aqui no meu link da bio aqui do meu canal. Então vai lá seguir que seu dedo não cai. Tá bom? Curtiu? Comentou? Me seguiu? Se você não se inscreveu, se inscreve agora. Curtiu? Comentou? Tá bom, eu não vou te ameaçar mais, viu? Se liga, hein, senão você, ó, cuidado pra eu não pegar no seu pé de noite. Mas bom, galera, história número 1. A mulher da escada e o miojo do capiroto. Vamos começar? Vocês vão amar essa história aqui, gente. Nesse dia era praticamente umas 3h27 da manhã, né? E, bom, é a hora que você ou tá dormindo, ou tá cagando, ou você tá fazendo besteira. E eu tava com fome. Eu fui pra cozinha, fui fazer um miojo no micro-ondas, porque o meu estômago não respeita o horário, né? Ele vai do nada, fala assim: "Ah, pega aquela porra ali pra mim", sabe? Porque eu tô com fome. Só que eu já tava com o cu na mão, porque eu não gosto de ficar acordada até 3 horas da manhã, porque eu não me sinto bem, sabe? É muito estranho, é uma coisa minha. Não é porque aquelas teorias que, nossa, 3 horas da manhã é o horário do diabo, que não sei o quê. Não, gente, eu realmente tenho cagado de ficar acordada até 3 horas da manhã, mas com o meu fogo no cu, eu que resolvi ficar até 3 horas da manhã. E beleza, eu fiquei com fome, saí do meu quarto, desci a escada e fui no banheiro, né, fazer minhas necessidades. E fui lá fazer o meu miojo no micro-ondas. Ok, tudo normal até aí. Enquanto a água tava fervendo, eu ouvi um barulho na escada, tipo alguém descendo. E eu pensei, nossa, deve ser o gato, né? Só que aí eu parei pra pensar um pouco. O meu gato fugiu já faz uma semana. E eu já fiquei assim, com o coração disparado. E já comecei a ficar pálida. Comecei a arrupiar tudo, senti calafrio. Meu cu arrepiou todinho, você não tem noção. Mas tá bom. Tá tudo normal até aí, né? Mas eu percebi que tinha uma silhueta de uma mulher parada no meio da escada. Tipo, de cabelo comprido, parada, me olhando, entendeu? E eu pensei assim, deve ser minha mãe sonâmbula, porque minha mãe tem costume de ficar andando, né, em casa, assim, quando tá dormindo. E eu ainda tenho cagaço disso até hoje. Mas aí minha mãe, entre aspas, falou com uma voz meio de quem já tinha ido de arrasta há muito tempo, falando assim, cadê a minha comida? Minha filha, ai, aí eu travei o cu. Meu Deus do céu, você não tem noção o quão eu travei aí, minha filha. Minha bunda até encolheu pra dentro. Mas beleza, nessa hora, o miojo fez aquele barulho de micro-ondas, tipo, pim. Eu saí correndo, não tampei e nem tirei a panela. Eu fui pro meu quarto, tranquei a porta, liguei a luz, deitei e comecei a orar o Pai Nosso e aquela oração lá cristã do Cruz Safarim Hilux. Não sei como eu aprendi, não lembro como eu aprendi oração lá em latim, mas eu sabia, né? O Crucifarim Lux, essa oração de algum santo. E eu nem sou cristã pra poder falar alguma coisa, mas tudo bem. No dia seguinte, eu contei pra minha mãe. Ela disse assim: eu nem desci a escada ontem, tava com dor nas costas. E, gente, o mais bizarro, a panela estava tampada, o miojo feito no prato. Mas eu juro que eu não toquei naquela panela. Eu não toquei naquela panela, entendeu? E desde então eu nunca mais cozinho na madrugada. E agora, se a fome bater, eu bato de volta com um terço e um pacote de bolacha. Ou biscoito, tanto faz.
Porque depois desse dia, eu comecei a levar comida dentro do meu quarto pra eu justamente, se caso eu tiver muito fogo na bunda, eu ficar com fome, eu não ir pra cozinha neste horário, entendeu? Então eu já deixo lá deixava no caso no meu quarto. E se a fome batesse de madrugada, eu comia lá mesmo. Beleza. No final, moral da história. Se alguma alma penada quer comer miojo ou algo do tipo, deixa ela fazer. Só não come porque senão ela vai temperar o miojo com a sua alma humana. Entendeu agora o motivo? Tá bom, mas agora a história 2 já fica mais complicada, né? Essa daqui até hoje eu me borro de medo, sinceramente. A história número 2. O espelho do guarda-roupa e a versão sombria de mim. Ai, gente. Que título, entendeu? Que título magnífico, maravilhoso. Ok, bom, vamos começar. Quando eu era criança, eu tinha um guarda-roupa com um espelho. Bonitinho, moderno, bonito, lindo, fino, entendeu? Com uma energia pesada. Extremamente pesada. Só isso. Tava com uma energia pesada e eu sempre me sentia observada por aquele espelho. E sempre me recomendaram não dorme com o espelho na frente da câmera. Mas eu mesmo assim insistia porque, né? Não sei porquê. Eu era burra e não acreditava nessas coisas. Ok, teve um dia que eu tava brincando na frente dele e sem querer eu tinha deixado um brinquedo cair atrás do guarda-roupa. Eu fui puxar o guarda-roupa de leve porque eu não tinha força, né? E eu descobri que atrás do guarda-roupa tinha um buraco. Um buraco! Só que era um buraco no lugar da parede, tipo um espaço vazio, escuro, mofada, com cheiro de gente que nunca saiu de lá. Eu saí correndo, tinha chamado meu pai e ele disse: essa estrutura da casa, normal. Tá bom, né? Normal pra quem mora num mundo invertido, talvez, essa estrutura, não é? Mas tudo bem, naquela mesma noite eu acordei com um barulho tipo tic, tic, tic. Eu tinha olhado pro espelho do guarda-roupa e eu vi eu mesma, claramente, né? Porque um espelho vai refletir você. Só que não era qualquer tipo de reflexo que eu tava tendo de mim. Eu não tava me mexendo. E a minha versão do espelho tava sorrindo. Eu não estava sorrindo. Então, essa porra acenou pra mim. É a eu do espelho acenou sem eu ter mexido um músculo. Eu apaguei, minha filha, eu não tô brincando, minha pressão abaixou. Eu tinha desmaiado na minha cama, no estilo novela mexicana, na madrugada. Depois, minha filha, eu acordei de manhã, com a minha mãe me abanando com um boletim meu de escola, meu pai assim, gritando, preocupado comigo, e eu sem saber o que aconteceu, eu só me lembrava da cena. E adivinha? No dia seguinte, o espelho estava rachado. E desde então eu nunca mais consigo dormir na frente do espelho e ficar olhando pro espelho muito tempo, porque, gente, depois, esses dias pra trás, eu sonhei com isso. Eu sonhei que eu tava olhando pra um espelho, que inclusive tem na minha casa. Não tá rachado nem nada, o espelho tá intacto, tá normal. Eu tava olhando pra esse espelho, no sonho, e fez a mesma coisa do que tava quando era pequena. E, gente, eu fiquei com o cu na mão. E quando eu acordei desse sonho, gente, eu comecei a chorar como se eu fosse uma criança. Vocês não têm noção do quanto que eu chorei, mas tudo bem, né? E quando, esses dias pra trás, eu tava visitando essas casas antigas que a gente morou, né? Minha família, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, morou, né? Foi semana passada, eu acho. E eu vi um bilhete colado lá dentro do espelho, onde estava rachado. E a pessoa que construiu a casa, né? Que a gente tinha alugado na época, que foi muito tempo atrás, muito, muito, muito tempo mesmo, falou: não tira o guarda-roupa daí. Não vai levar o guarda-roupa para nenhuma outra casa. Eu quero que deixe esse guarda-roupa aí. Mas depois de uma semana, quando a gente saiu da casa, daquela casa que eu falei com vocês na época, pode dizer, eu descobri que aquela casa era mais ou menos mal assombrada por algum espírito, porque uma pessoa se matou enforcada naquela belíssima casa, no mesmo quarto onde eu dormia. Então aí fode tudo, gente. Eu fiquei com o cu na mão e agradeci a Deus por não ter morado mais naquela casa por mais tempo, entendeu? Mas agora vamos pra história 3, que já tá me dando cagaço aqui já. História número 3. O quadro da sala que me seguia com os olhos. Na casa da minha avó tinha um quadro enorme, tipo uma pintura grande e antiga.
Daquelas que você olha e pensa, nossa, isso daqui foi amaldiçoado por um padre em 1860. Era tipo um retrato de um homem de terno preto, cabelo lambido, cara de quem enterrou os próprios sentimentos e provavelmente alguém no quintal dele também. E a coisa mais bizarra é que ele me olhava sempre. Eu ia pra cozinha, ele tava me olhando. Eu sentava no sofá, ele tava virando o olho. E eu pensava, nossa, deve estar ficando paranoico. Deve ser que eu não tomei meu remedinho, entendeu? Por isso que eu devo estar assim. Mas aí até que um dia, a visita da minha tia-avó, aquela que sente presença até de micro-ondas, se duvidar, né? Chegou na sala e soltou. Quem é o homem parado atrás da criança? E adivinha quem era a criança? Na épocazinha, era eu. Era eu a criança pequenininha, assim, do lado da minha avó, com uma doida falando comigo que tinha alguém atrás de mim, sendo que não tinha ninguém. Ai, que beleza. Minha avó falou, é só o quadro do vovô, deixa ele ali. Aí eu pensei, deixa ele ali? O vovô tá fazendo tour astral na minha nuca, vó. Você não vai fazer nada, sua véia maldita. Uma vez eu joguei a almofada no quadro de tanta raiva que eu fiquei de ficar paranoico com essa porra desse quadro me olhando, que ele caiu de cara no chão, mas adivinha? Quebrou? Não. Rachou? Não, não teve nenhum trincado, só caiu virado de frente como se dissesse, me encara agora, sua insolente. E a partir daquele dia, eu comecei a andar de costas pela sala, porque eu não pra poder ele não me ver, né, pra poder não ter a impressão que ele tá me bisoiando, né, e talvez que ele não veja a minha alma também, né? Então, moral da história, se tiver um quadro que te segue com os olhos, você não tire o olho dele, pelo amor de Deus. E até hoje, quando eu vou na casa da minha avó, eu dou bom dia pra esse quadro só por educação, né? Vai que, sei lá, ele tem pena de mim e não me mata, né? E o mais impressionante de tudo, o plot twist, minha avó morreu esses dias pra trás olhando pra esse quadro. Então eu fico com o cu na mão, meu querido. Eu fico, meu Deus do céu. História número 4 e a final, ok? Vai ser a final aqui. O homem do corredor que só aparece quando apaga as luzes. Eu tinha, na época que eu morava numa casa não, num prédio, né? Junto com a minha família e tal, eu já sabia que tinha alguma coisa de errado com o corredor do prédio. Que ele era longo, estreito e cheio de porta. E de noite ele virava tipo fase bônus do Silent Hill. E teve uma vez que meu irmão apagou a luz e falou, vai lá buscar o carregador. E eu fui, porque eu sou burra, né? Burro, no caso. Meu Deus, eu erro meus próprios pronomes. Puta que pariu. Eu dei 3 passos e eu vi passos atrás de mim, mas tipo, muito lentos. A cada passo meu, essa porra dava 1. E eu pensei, nossa, deve ser eco, deve ser o chão, deve ser o satanás. Quando eu cheguei na tomada e fui abaixar, eu ouvi, achou! Mas a voz tava no meu ouvido, tava sentindo o ventinho vindo no meu ouvido, entendeu? Eu dei um grito que acordou o meu vizinho do andar de baixo. Eu saí carregando com o carregador na minha mão e o trauma nas minhas costas. Eu contei pra minha mãe e ela disse, você tem uma imaginação fértil. Mãe, me desculpa, mas deu vontade de dar na sua cara, porque você não sabe o perrengue que eu passei ali. Eu senti a respiração dessa porra vindo no meu ouvido. Mas tá bom, mãe, me explica. Por que no outro dia a luz do corredor queimou sozinha? E o mais bizarro, a lâmpada nova que a gente tinha comprado nesse dia aí, queimou também no dia seguinte. E eu não entro mais naquele corredor escuro. Aliás, se a luz piscar perto de mim, eu já tô chamando o Uber direto pra igreja, terreiro, tanto faz que porra vai ser, mas eu vou. Entendeu? Não tem problema, eu vou. Eu não brinco mais de coragem, gente. Deixa pra quem tem esse plano espiritual ativo, né? Deixa pra eles. Porque eu só tenho Wi-Fi e medo, gente. É apenas isso. Então, é isso mesmo. Mas é bom, gente. Acho que o vídeo já tá bom, né? 13 minutos. Tá ótimo, tá bom. Vamos fazer um encerramento aqui, né? Se você também já viu alguma sombra fazendo janta, ou espelho com Wi-Fi ou do além, entendeu? Ou um buraco secreto no seu quarto, comenta. A realidade também me odeia. Só comenta isso, que eu vou curtir, né? Porque eu vou saber que pessoas também passaram a mesma situação que eu, né, queridos? Então, curte, comenta, compartilha e me marca quando você estiver vendo esse vídeo no escuro, que eu vou rir junto contigo ou correr, né? E a parte 2 a parte 3, perdão, a parte 3 vai estar vindo pior, tá bom? Beijos e eu acho melhor você trocar essa calcinha freada.